estava num período sabático de descanso, umas férias prolongadas, por assim dizer. E eu deixei ele descansar e me lasquei aqui. Nesses 4 meses, agora vou tirar todo o atraso. Pastor, é um grande privilégio ter você conosco. Estou muito contente de tê-lo conosco. O Senhor abençoe e use para abençoar o povo de Deus nessa noite. Muito obrigado ao pastor Rubner. Pastor Rubner, como para nós, irmãos, pastor Rubner é como se fosse nosso filho. É um pouco assim. Não pegando seu filho para nós, mas é um pouco assim. E essa igreja para nós é nossa filha. Os irmãos são nossos. Eu estou aqui como quem está em casa. Só queria lembrar a vocês que estão nos visitando um pouco da nosso trajeto até aqui. Em final de novembro de 2022, nós organizamos a nossa terceira igreja filha. E aí, no ano de 2023, ano passado, eu comecei a me inquietar um pouco da necessidade de nós pensarmos em plantar uma quarta filha de nossa igreja. E vinha com aquilo no coração. E numa reunião lá, então, do presbitério, no mês de outubro, partilhei esse desejo. E aí juntou a fome com a vontade de comer, porque esse senhor aqui queria começar uma igreja também. Está à frente de uma igreja. Eu falei, então, vamos fazer um projeto. Ele começou a pensar, orar, trabalhar. Trouxe-nos um projeto para pensarmos uma igreja em 2 locais. Inicialmente pensou Vila Branca. Já estamos atrasados, porque o bairro já cresceu, é imenso, é próspero, é crescente, é bem localizado. E o projeto previa então que apenas nós começássemos a ter reunião aqui no 2º semestre. Aí eu olhei aquilo, foi a única coisa que discordei. Falei, não pode. Temos que começar reuniões ontem. Lá já começaram as reuniões marcando presença naquele lugar. Dê liberdade, veja os irmãos que podem começar. Vamos começar. E a igreja votou formar um grupo base aqui no dia 10 de março. Então, o que está acontecendo aqui não é nada sem a bênção da igreja, ao contrário, é algo votado, deliberado, aprovado por nossa igreja no dia 10 de março, quando a partir de então o pastor Rubner começou o processo de estabelecer os cultos, encontrar o local. E agora o que estamos a fazer, irmãos, é estabelecer nas próximas 2 ou 3 semanas, no máximo, as definições básicas para constituir informalmente em assembleia de nossa igreja esta congregação. A partir daí, o que precisaremos dos irmãos? A definição dos seus documentos pactuais de confessionalidade, que já estão a fazer às terças-feiras. Provavelmente também, a partir daí, já agendar a ordenação de mais um presbítero para constituir, junto com o pastor Rubner, um primeiro presbitério. A investidura de mais alguns diáconos. O pastor Rubner contempla ainda recomendar e apoiar um dos membros da igreja aqui ao curso do seminário. Talvez, ainda assim, realização de batismos. Algumas definições alusivas ao lugar de cultos. Este é um lugar alugado, tem lá seus desafios. E a última parte é a votação dos documentos jurídicos, sobretudo o estatuto. Findado este processo, nós deveremos então constituir a Igreja Batista aqui no Vila Branca.
É assim que estamos. Penso que desta maneira os irmãos ficam mais ou menos atualizados de como estamos neste caminho. Quero convidá-los, sem mais demora, a abrir a Bíblia mais uma vez, em 1 Coríntios, capítulo 11. E ao abrir, você mantém aberto e nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, os nossos propósitos estão diante de Ti. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe agora a nossa igreja e estes irmãos, para constituirmos a congregação e colocarmos diante do Senhor os planos. E para tudo isso, nós dependemos absolutamente do Senhor. Dependemos do sustento, dependemos da graça, dependemos da bênção do Senhor. Acima de tudo, nós queremos que a promessa do Senhor Jesus esteja a se cumprir, e Ele esteja conosco todos os dias. E, Senhor, pedimos abençoar a igreja que está aqui se formar. Abençoar o pastor, abençoar o diácono, nosso irmão Alain, abençoar os irmãos que estão se a chegar, os irmãos amados de nossa igreja que vêm somar a esse ministério. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Dá-nos agora boa instrução ao redor da Tua palavra. Amém. Sabe, irmãos, algumas coisas que nós vemos nos ajudam a compreender realidades que nós não vemos. Algumas coisas que nós vemos, por assim dizer, atuam como se fossem parábolas para apontar-nos para realidades que nós não vemos. Eram assim, por exemplo, os símbolos, os tipos do Antigo Testamento. Eles apontavam para realidades espirituais e futuras. O batismo, por exemplo, é algo visível que aponta para uma realidade que nós não vemos, pelo menos não vemos a sua obra interna, vemos os seus frutos, que é a regeneração. O batismo. Igualmente, a ceia do Senhor que acabamos de celebrar, e que os irmãos passarão a celebrar aqui muitas e muitas vezes, ela também tem este papel. O apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, ele fala da ceia do Senhor, numa unidade de texto em que ele oferece instruções quanto ao culto. A realidade é que na igreja em Corinto havia uma situação bastante complicada em relação ao culto. Como é que se dá a questão de homens e mulheres no culto? A questão dos dons. A questão se as mulheres deveriam usar véu ou não usar. Como lidar com os ministérios, a ordem no culto. E havia problemas na maneira como a igreja celebrava a ceia do Senhor. A ponto de ser tão triste que o apóstolo chega a dizer assim: não vos louvo, porquanto vos ajuntais, ele diz no verso 17, não para melhor, e sim para pior. Agora observem vocês que coisa triste. A igreja se ajuntava, mas em vez daquilo ser para melhor, o resultado
a equação era, no final das contas, algo pior. Ou seja, vos ajuntais para pior. Porque eu estou de tudo informado a ver entre vós, quando vos reunis na igreja, divisões. Divisões. E ele vai dizer, olha que coisa, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles estavam a celebrar a ceia, mas não era a ceia. Eles subverteram, eles transformaram aquilo em alguma coisa totalmente fora do seu propósito. Ele diz assim, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Quanto que vos direi, louvar-vos-ei? E Paulo diz claramente, nisto certamente não vos dou. Lembrar que eles estavam com problemas sérios na maneira como eles celebravam a ceia do Senhor. É aí que ele traz essa expressão, verso 23. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, Paulo está a dizer aqui que o que ele passa a trazer agora ao conhecimento da igreja em Corinto não é algo que ele buscou lá na sua mente, em algum lugar, na sua criatividade, não. Vem como munos do seu ministério apostólico, ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. E é assim que ele passa a ensinar. Ele ensina que a ceia é como se fosse um ponto de inflexão, uma realidade para a qual convergem uma série de realidades. Paulo ofereceu algumas direções para os crentes coríntios dirigirem o seu pensar, o seu meditar, algumas direções para o seu olhar. Quando nós nos reunirmos para celebrar a ceia do Senhor, para onde devemos olhar? Nós devemos olhar, em primeiro lugar, para trás. Há um sentido em que a gente nunca deve olhar para trás. A mulher de Ló, por exemplo, olhou para trás em um sentido e aquele sentido nós não devemos olhar. Mas há um bom olhar para trás. Ele diz nos versos 23 a 25, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Paulo está aqui chamando para realidades consumadas em prol da nossa redenção. Lá no passado, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, o Senhor disse, em memória de mim. E o sentido de memória é, em algum aspecto, de uma atualização. É, de certa maneira, trazer para o presente uma realidade passada. Imagina você lembrar uma frase que foi ouvida. Imagina você lembrar que 2 mais 2 são 4. Imagina você lembrar como é o percurso que você faz para a sua casa. Essas são lembranças, certamente. Mas aqui é lembrar de alguém. É lembrar de algo. É como se lembrar de uma pessoa muito querida que se foi. É uma lembrança que tem características do ponto de vista do afeto diferente. Não é simplesmente lembrar cognitivamente de uma série de fatos fria, como nós estivéssemos diante de um livro de matemática, mas é nos lembrarmos vivamente
do Senhor Jesus Cristo. Disse: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. É preciso que quando nós nos reunimos para celebrar nos nossos lugares bons, volte ao Calvário, volte ao Evangelho, volte àquela tarde e noite no cenáculo em que o Senhor Jesus reúne com os seus discípulos. Volte àquele momento magnífico da nossa fé. Volte e nós possamos lembrar. O cristianismo precisa sempre voltar à nascente do rio. O cristianismo precisa sempre voltar à nascente, à fonte desse rio que corre secularmente. Mas, além de olhar para trás, há um desafio de olhar para cima. E o apóstolo Paulo diz da morte, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Se ele virar, ele está vivo. Morreu, mas o período na época da história inglesa, na época espanhóis, meados do século XVI, governaram a Inglaterra e uma rainha espanhola chamada Dona Maria I, conhecida como Blood Mary, ou Maria Sangrenta, ou Maria Sanguinária, e introduziu o catolicismo e a fé romana na e a questão da Eucaristia, a questão do sacramento da ceia foi trazida. Porque ela ensinava a rainha e os seus religiosos que a presença de Cristo estava literalmente aqui, em substância, no corpo dele. Esse pão se transformava literalmente no seu corpo e este vinho se transformava literalmente no seu sangue. E aí, os crentes à direita ressuscitados. E eles eram, por isso, acusados de negar a presença literal de Cristo nos elementos físicos. Você for à livraria comprar um livro chamado Livro do Mar, você vai ver lá uma relação de homens e mulheres que foram mortos na fogueira. Na fogueira, sabe por quê? Para queimar. O corpo de Cristo estava lá dentro, não transformado nessas materiais que foram mortos. Por isso o Senhor Jesus diz: em memória de mim. Não é a memória de alguém que morreu e ficou lá no túmulo, lá no passado, mas de alguém que ressuscitou e que está vivo à direita do Pai. Nós, porque temos uma palavra especial, que é a palavra saudade. A saudade de algo, alguém. E às vezes essa palavra, ela se aplica a alguém que não pode ser mais revisto. Temos saudade daquela. Saudade de alguém que está fisicamente em outro lugar. Como aquelas mulheres portuguesas que iam lá para o porto do Restelo e choravam seus maridos, seus filhos, 2, 3, 5, 10 anos, lá nos mares da Índia, lá nos mares da Arábia, ou mesmo aqui nas terras brasileiras. Saudade.
nós temos memórias, é uma satisfação. E aí nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata! Quem morreu no Calvário? Quem Ele é? Onde Ele está agora? O que faz agora? Cristo é Senhor. Cristo vive. Cristo reina. E quando nós nos ouvirmos ser o Senhor, irmão, não nos estressar, não vamos olhar, procurar o Senhor até Ele. Isso também é um olhar para diante. A morte do Senhor até que Ele venha. Como um morto pode voltar? Ele diz: digo-vos, Mateus 23, 29, digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino. Meus irmãos, essa igreja aqui será uma igreja bonita, crescente, maravilhosa. Mas não será a igreja definitiva. Também a Igreja Batista da Graça não é a minha última igreja, nem a sua. Nós temos uma igreja que nos aguarda. A Igreja Universal Assembleia dos Santos que demandaram a Sião. Nós temos promessas que nos aguardam. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele nos diz: hei de beber naquele dia novo convosco no reino de meu Pai. Então a ceia se deu nessa dimensão entre o passado, entre o nosso presente e o nosso. E a gente não pode deixar de participar da ceia com este senso de antecipação, que Cristo venha. Mas ainda há duas direções para nós olharmos. Uma delas é para dentro. Versos 27 a 31. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando eu estudei as primeiras séries, as professoras usavam mimeógrafo a álcool. Você é novo, você não tem a menor ideia disso. Nem vai acreditar o quanto aquilo era uma coisa rudimentar. Mimeógrafo a álcool. E aí as provas eram impressas de manhã, as avaliações. E aí chegava a folha pra gente, a primeira coisa que a gente fazia assim, esperar. Mas aquilo nos lembrava, era necessário de vez em quando as professoras fazerem as nossas avaliações. Para ver se estávamos aprendendo as coisas. Eu devo dizer que aprendi algumas e outras não. Eu acho que isso deve ter acontecido com vocês. Talvez, mas é preciso que nós sejamos frequentemente submetidos à avaliação. Mas aqui o Senhor está pedindo que nós nos examinemos. A nossa condição interior, espiritual, é muitíssimo importante.
A condição do nosso coração é algo vital. Por isso o Senhor diz, guarda o teu coração. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou em outro lugar, é com o coração que se crê para a justiça. Então, quando você se reunir para a Santa Ceia do Senhor, olhe para dentro. Examine-se. Não é olhar para dentro por nós mesmos, sem uma luz externa, sem uma medida externa, não. Isso não. Porque nisso nós só ficaremos ainda mais felizes. Mas é olhar para nós debaixo da luz e da medida do Senhor. A palavra do Senhor aberta, com as exortações mútuas dos pastores, dos irmãos, nós nos examinemos. Por isso é importante que a ceia do Senhor seja feita com frequência para que nós nos examinemos frequentemente. Se olhar debaixo da luz e da medida do Senhor, examine-se, pois, a pessoa a si mesma. Examinar. Depois vem outro verbo, discernir. Come, bebe sem discernir o corpo. É preciso discernir. Terceiro, é preciso julgar a si mesmo. Ele diz lá no verso 31, pois se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. É preciso que nós nos julguemos. A palavra julgar é coloquemos debaixo de um olhar criterioso. Que nós nos vejamos a isso, aquilo. Isso na minha vida não está bom, isso não está adequado. Eu preciso pedir a Deus graça para mudar. Esse é um pecado que eu preciso denunciar. Eu preciso confessar isso. Eu preciso realmente aperfeiçoar. Nós vamos crescer nisso. Esse examinar é muito. Fui ao médico recentemente. Ele disse, deite aí. Eu conheço o tempo que eu tenho essa licença. Deite aí. Deite aí. Abre a boca. Abri. Aí coloca aquela coisa dentro da boca da gente. Deixa eu olhar. Aí vem um anduizinho. Entendeu? Mas deixa eu ouvir. Vira. Ok. Mas deixa eu auscultar. Vai fazer. Sabe o que ele está fazendo? Está fazendo. Tá. Esse senhor aqui de 59. A ceia, irmão, será sempre uma boa para esse ano, para esse. Mas há um último olhar, que é esse olhar em volta. Verso 33. Assim, pois, meus amados irmãos, amados, Paulo falou, forte com eles lá atrás. Forte. Uns loucos, se unem para pior. Paulo foi como um pai, não é? Vocês envergonham a igreja de Deus. O louvar-vos ei? Não, não vos louvo. Não, um come, outro entra na frente. Paulo foi um pai falando firme. Mas não é um pai duro. É um pai firme. Assim que ama. E agora veja, ele diz assim, mas meus irmãos, verso 15, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, quando não se reunir para isso. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando você o qual estava desejoso de saudade. Irmãos, quando a gente se reunir para a ceia do Senhor, a gente deve olhar para o lado. Sem esquecer de olhar para dentro, olhar para o nosso irmão. E há alguma relação entre esses dois momentos?
com critério, que julgaste, serei julgado, com a medida que tiveres, medidos medirão a vós. Também diz o Senhor Jesus: tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o arreiro do olho do teu irmão. Mas é sempre bom olhar para o irmão. Como bom olhar para o lado. Caim fez ao Senhor uma pergunta assim: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Uma pergunta que alguém fez. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Essa pergunta de alguém. Quando nós nos reunimos, nós consideramos-nos uns aos outros. Havia divisões na igreja, havia partidos, aí diz o verso 19, eles se reuniam e pareciam, sabe, aquelas crianças, não é o caso das nossas crianças aqui, que são todas muito bem educadas, mas pareciam aquelas crianças mal educadas brigando pelo primeiro pedaço de bolo. Eles chegavam e logo queriam e comiam, e aí alguns comiam, outros não comiam. Alguns bebiam e outros não bebiam. Graças a Deus não é assim nas nossas igrejas, que até sobra, graças a Deus, mas vamos dizer que quando nos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O apóstolo está a dizer aqui, é que quando nós nos reunimos com seu amor, é preciso ter o irmão e a irmã ao lado, considerá-la. Nós somos irmãos, nós somos uma família, nós temos o nosso Pai Celestial, nós não somos órfãos, nós não somos ovelhas sem pastor, nós somos parte do corpo, nós estamos juntos, nós fazemos parte de um povo santo. Precisamos então olhar uns para os outros. Então é assim, que a ceia do Senhor se nessa dimensão entre o passado, o presente, entre o terreno e o celestial, entre o visível e o não visível. Então veja se há em você genuíno quebrantamento, veja se há em você genuíno temor, veja se há em você genuíno arrependimento, veja se há em você, examine o coração, examine-se, pois um homem é assim mesmo, e assim como então bêbado. Sabe, irmão? A ceia do Senhor é como uma refeição dominical em família. Eu fui agora visitar os meus tios mais velhos. Meu pai é de uma família de 12 irmãos e eu fui visitá-lo e também visitar os irmãos mais velhos. Infelizmente não fui visitar o terceiro dele, não tive limitações, mas visitá-los. Que coisa extraordinária. Nossos natais não eram dia 24, nós fazíamos o Natal no dia 25. Nós nos reuníamos ali e cada um trazia alguma coisa. E meu avô gostava de Coca-Cola. Péssimo, deixa esse negócio. Mas ele gostava. ele gostava e a gente então comprava para ele tomava ali. E era um momento muito especial. Aquele tempo de família, nossos momentos ali, íamos e conversávamos, depois ficávamos, eventualmente trocávamos algumas ideias, depois nos separávamos. E quando nós nos separávamos, acontece a coisa maravilhosa, é ficar com saudade de ter novamente. Que isso aconteça com os irmãos. Você não encontrará na Bíblia ministrações individuais da ceia. Você encontrará a igreja reunida. Estamos
ao redor da mesma mesa, juntos, quando vos reunis. Isso dá a ideia de corpo, de família. A ceia do Senhor não é um encontro de uma panelinha. A ceia do Senhor não é um lugar para partidarismo. A ceia do Senhor não é um lugar para sentimento faccioso. Todos nós temos provado do poder, da graça de Deus e vivemos e nos relacionamos pelo amor que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E os laços cristãos devem ser fortalecidos quando nós participamos da ceia do Senhor, de maneira que quando a gente sair por aquela porta, a gente já estou. E a ceia do Senhor é um bom tempo para você fazer algo. É tempo para você perdoar. É bom tempo para perdoar. O pastor dizia essa semana lá, pastor, nós vamos fazer o primeiro momento não pecado, lembrarmos que nós somos perdoados, depois a gente se prepara assim. É bom tempo para mortificar a nossa vida. É bom tempo para nós abandonarmos os nossos orgulhos. É bom tempo para nós irmos à cruz e lembrarmos lá dos nossos pecados cravados nas mãos de Cristo, nos pés de Cristo. É bom nós nos lembrarmos, é bom tempo para nós nos lembrarmos da palavra de Cristo. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Não aceito, Senhor. Você pediu a Deus graça para perdoar os nossos. Perdoar as essas coisas é um bom para lembrar, para chegar mais perto de Deus, sendo pesado, fazer isso em memória do seu cálice. É a nova aliança de Deus. Fazer isso todos os dias, de Deus foi embora. Doravante, irmão, todos os dias, que esse pastor Cais fizer, celebrar a Santa Ceia, bons irmãos. Os irmãos só cheguem mais perto e juntinhos. Como as ovelhas que ficam se tocando umas nas outras. Dando por frente. Amando-se. O Senhor em Deus. O Senhor aplica a tua palavra. Nossa, ajuda-nos para que muitas que essa igreja queira celebrar as instituições simples, tornem realidades vivas. O Senhor abençoe este povo maravilhoso, amado, também os visitantes que estão conosco nesta noite, se sintam bem entre nós, possam voltar mais e mais vezes, terem alto apreço da palavra sagrada, livro maravilhoso, temos diante de nós, que nos apresenta o Senhor Jesus Cristo, grande tesouro das nossas almas, em nome de